Então, a minha chegada aqui em Alagoas, ela se deu no ano de 2008. Eu saí do Rio de Janeiro com 30 anos de idade e eu sofri uma grande perda, né? De uma pessoa muito especial na minha vida, que até aquele momento representava um tudo, né? Em referência de amor, de carinho, de afeto, das coisas boas da vida, essa pessoa representava tudo para mim. Então, quando ele se foi, aí eu perdi tudo, né? Então eu fiquei realmente desestruturado emocionalmente, não havia construído muita coisa e eu pensei, o que vai ser da minha vida agora? E alguma coisa lá no fundo da minha mente, meio aquela depressão, aquela tristeza toda, me impulsionou a viajar, a sair do Rio de Janeiro, a fazer alguma coisa diferente, que até então eu não sabia o que era. E aí eu peguei e viajei e me voluntariei em projetos sociais, para que eu pudesse estar envolvido e ajudar outras pessoas a superarem os seus dilemas, as suas dificuldades. Como eu falei, a experiência de ter perdido uma pessoa me fez entender que outras pessoas também sofriam algo parecido comigo e começou a surgir em mim, na verdade começou a surgir a vontade de ajudar as outras pessoas de alguma forma. Mas até então eu não sabia onde isso ia dar. E viajei por alguns estados, né, participando de projetos, passei também por São Paulo, participei de um projeto social lá em São Paulo, chamado Operação Trabalho. Foi onde eu conheci essa questão da poesia, porque até então, como eu não havia construído muitos laços familiares, tive algumas dificuldades na infância, eu estava meio que perdido em meio a todos os acontecimentos, eu não me sentia um ser completo. Eu achava que minha vida não fazia sentido. E quando eu cheguei em São Paulo, e eu fui desenvolvendo ali, fui na Universidade de São Paulo, o projeto foi desenvolvido ali dentro, eu conheci algumas pessoas, e aí surgiu essa questão da poesia, porque eu costumava escrever algumas coisas e tal, e algumas pessoas perceberam que eu tinha essa questão poética, e começaram a me chamar de poeta e tal. Aí surgiu esse personagem, e aí eu fui dando vazão a ele, só que a vida não é só poesia, né? Você tem que trabalhar, você tem que se alimentar, você tem que... E não deu para dar continuidade a essa questão da poesia. Mas no meu coração eu pensava, poxa, o que eu vou fazer com essa questão da poesia? Porque para mim a poesia ela chegou num momento importante da minha vida. Ela me tirou de um sentimento de depressão, de um vazio existencial, e trouxe um personagem onde esse personagem de repente conseguia juntar as palavras, conseguia interpretar os sentimentos através das palavras e tal, sabe? E eu, como vivi em situação de vulnerabilidade social em São Paulo, eu percebia que outras pessoas poderiam de repente ter a mesma oportunidade que eu, mas até então não podia fazer nada, porque eu precisava cuidar de mim. E quando eu cheguei aqui em Alagoas, eu já tinha algumas experiências e tal, já estava um pouco mais fortalecido, só que eu tinha que cuidar da minha vida familiar, né? Tinha que arrumar um trabalho, constituir uma família, né? Voltar para a sociedade, porque desde que eu saí do Rio de Janeiro, eu não fazia parte da sociedade de uma forma normal, né? Eu vivia em situação, às vezes morando em albergue, dormindo em albergues, ora alugando casa, ficando um mês e tendo que sair porque não tinha dinheiro para continuar pagando. Então a minha situação era uma situação de vulnerabilidade. Eu estava muito solto. Então aqui em Maceió, aqui em Alagoas, eu constituí uma família, me casei e tudo. E aí, depois de ter me estabelecido, eu comecei a pensar que essas experiências, o fato de ter conhecido a poesia, que era algo que eu poderia fazer uma ferramenta para ajudar outras pessoas e tal. E aí eu pensei que a gente podia usar essa ferramenta de transformação de realidade. Mas aí você tem que buscar apoio, você tem que conhecer outras pessoas, aí é todo um processo, você precisa desbravar, né? Você precisa mostrar o seu testemunho, as pessoas precisam ver que realmente você vive uma vida plausível diante daquilo que você acredita e tal. E nem sempre é muito fácil, porque as pessoas não querem falar muito sobre poesia, né? Quem quer saber de poesia? Porque as pessoas não entendem o significado da poesia. A sociedade tem que correr atrás, de acordar de madrugada para ir trabalhar, enfrentar as lutas do dia a dia. Então a vida, às vezes, não é tão poética assim. E aí você fica falando de poesia, é meio desproporcional. Mas graças a Deus as coisas foram se acalmando um pouco, eu consegui alcançar algum espaço
Na empresa que eu trabalho, o meu patrão, ele permite com que eu converse com os meus colegas, falando um pouco dos meus sentimentos e tal. Isso foi fortalecendo e surgiu o projeto Poesia para a Vida na minha mente, né? Porque o que é poesia para a vida? O que seria a poesia para a vida? Porque a poesia, ela é uma forma de expressão. Você tanto pode emitir uma crítica através de uma poesia, você pode fazer um elogio, né? Você pode expressar o seu sentimento de tristeza ou de alegria. A poesia tem várias vertentes, mas ela também tem um ponto muito interessante que eu considero, que é justamente a questão de ser o ato de criar. A poesia é o ato de criar. Então, quando nós fomos criados por Deus, nós nos tornamos a poesia de Deus. E Deus nos deu a capacidade de criar laços familiares, criar ideias e pensamentos que possam contribuir com a nossa sociedade, criar palavras que tragam conforto, que tragam paz, né? Que tragam alegria às pessoas e tal. Então, assim, eu pensei que a gente poderia juntar a poesia para a vida, porque fazer a vida mais poética, né? Às vezes as pessoas estão tão sufocadas em meio às suas lutas, dificuldades, que não conseguem contemplar as maravilhas da vida, não conseguem ver a vida de forma poética. E a vida, quando vista de forma poética, eu não digo só de palavras combinadas, mas poética mesmo, você entender que as lutas que você passa hoje estão te amadurecendo e que lá na frente esse amadurecimento vai ser importante para você. É uma forma poética de ver a vida, né? De você contemplar o belo, você se emocionar com o sorriso de uma criança, de você valorizar os laços familiares, sabe? E trazer isso para dentro da sociedade, porque a gente vive um momento muito difícil, onde se fala de guerra, de morte, de crime, de violência, de corrupção, de maldade, de mentira, de adultério. Isso sobrecarrega a nossa sociedade de negatividade, sabe? E eu penso que a poesia, de repente, poderia amortizar um pouco o impacto negativo que todas essas situações têm causado na mente e nos corações de nós, seres humanos.